Galera, se o Papa soubesse do que eu vou contar hoje, ele me tirava da igreja na hora. Mas ó, eu prometi sigilo, sim. Porém, essa história é tão absurda, tão surreal, que seria crime contra a humanidade eu não compartilhar com vocês. Era uma quinta-feira comum aqui no confessionário. Eu estava até pensando em dar uma cochilada básica, porque, convenhamos, né, gente? Às vezes as confissões são meio previsíveis. Ai, padre, menti pro meu marido. Padre, comi a última bolacha e falei que foi o cachorro. Essas coisas normais da vida, sabe? Mas aí, meus amigos, aí que entrou no meu confessionário um rapaz todo de uniforme. Uniforme de comissário de bordo, aquele azul marinho bonito, bem arrumadinho. O cara tinha uns 32 anos, bonitão, cheirosinho, cabelo no gel. Pensei, opa, esse aí deve ter pecadinho interessante. Mas, gente, quando ele abriu a boca e começou a história, Jesus Cristo, eu tive que me segurar para não gritar, porque o que esse moço me contou foi simplesmente a coisa mais insana que já passou por esse confessionário. E olha que eu já ouvi cada coisa nessa vida, viu? Mas isso aqui, misericórdia! Vocês não fazem ideia do que vem por aí. Quando ele sentou ali, todo tremendo, suando frio mesmo com o ar-condicionado ligado, e falou: Padre, eu quase matei 180 pessoas essa semana. Gente, eu pensei que era brincadeira. Então, gente, deixa eu descrever esse rapaz para vocês terem uma noção. O nome dele é Wellington. Wellington Santos. Um nome comum, um cara aparentemente normal, mas que se meteu numa encrenca que vocês não vão acreditar. O Wellington chegou aqui no confessionário com aquela cara de quem não dorme há 3 dias. Olheiras enormes, mãos tremendo, olhando para todos os lados como se tivesse sendo perseguido pela Interpol. O uniforme estava impecável, mas o rapaz estava um caco por dentro. Ele entrou, fechou a porta do confessionário, olhou para mim e falou: Padre, o senhor promete que isso não sai daqui? E eu, ingênuo, falei: Meu filho, sigilo confessional é sagrado. Olha, eu tentei manter o sigilo, juro por Deus, mas vocês vão me perdoar quando ouvirem essa história. O Wellington respirou fundo umas 5 vezes antes de conseguir falar alguma coisa. Eu já estava até preocupado, achando que o moço ia ter um treco ali na minha frente. Ofereci água, ofereci um cafezinho, mas ele só balançava a cabeça. Aí ele começou devagarzinho. Padre, eu trabalho como comissário de bordo há 8 anos. Adoro meu trabalho. Sou profissional. Nunca tive problema nenhum. E eu pensando, beleza? Vai ser uma confissão tranquila então. Ah, meu amigo, como eu estava enganado. Porque aí ele olhou bem nos meus olhos e soltou: Mas tem um detalhe, padre. Todo mundo acha que eu sou piloto. Gente, eu olhei para a cara do Wellington e falei: Como assim, meu filho? Você é comissário, mas as pessoas acham que você é piloto? E ele começou a se explicar, todo nervoso, falando rápido, atropelando as palavras. Padre, foi sem querer. Eu juro que foi sem querer no começo. Olha, sempre que alguém começa uma história com foi sem querer, pode ter certeza que a bomba vem depois, né, gente? O Wellington me explicou que ele sempre sonhou em ser piloto. Desde criancinha era aquela paixão mesmo, sabe? Mas aí a vida aconteceu. Curso de piloto é caríssimo, ele não tinha grana, a família não podia ajudar. Então ele fez o curso de comissário para pelo menos trabalhar dentro do avião. Eu amo meu trabalho, padre. De verdade. Mas sempre fica aquele gostinho de podia ter sido piloto, sabe? E eu: Sim, meu filho, entendo perfeitamente. Mas daí pra galera achar que você é piloto, aí que ele começou a suar mais ainda. É que, olha, padre, às vezes quando eu tô em festinha, barzinho, ou encontro gente nova, quando perguntam o que eu faço, eu falo que sou piloto. E continuou: Mas é só uma mentirinha boba. Eu falo que sou piloto, as pessoas ficam impressionadas, me tratam diferente, é só isso. Nunca imaginei que ia dar problema. Eu respirei aliviado. Pensei: Ah,
É só isso? Vaidade básica, orgulho bobo, vou dar uns Pai Nosso e tá resolvido. Mas aí ele respirou fundo e me contou a verdade toda. Padre, a verdade é que eu não menti só uma vez. Eu venho mentindo há 3 anos que sou piloto. Gente do céu, quando ele falou isso, eu quase caí da cadeira. O Wellington me contou que tudo começou numa festa de aniversário de um primo, lá em 2022. Ele tinha acabado de brigar com a namorada. Estava se sentindo meio para baixo, meio fracassado na vida. E aí, numa roda de conversa, tinha um pessoal se exibindo, falando de profissão, salário, essas coisas chatas de adulto. Quando perguntaram o que ele fazia, ao invés de falar "sou comissário", saiu da boca dele: "Sou piloto comercial". Assim, do nada. Nem ele sabe direito por que falou aquilo. Mas, gente, a reação foi imediata. Todo mundo: "Uau, que máximo! Piloto, que responsabilidade! Quanto você ganha? Já foi para onde?" E ele ali, sendo o centro das atenções pela primeira vez na vida. O Wellington me disse: "Padre, foi tão bom ser admirado assim." As pessoas me olhavam diferente, me respeitavam mais, queriam puxar conversa comigo. Eu me senti importante. E olha, eu até entendo o rapaz, né, gente? Quem nunca quis ser um pouquinho mais do que é? Aí ele pensou: "Ah, é só hoje. Essas pessoas eu nunca mais vejo mesmo." Lê do engano, meu povo. Porque a prima dele, que estava na festa, adorou contar para a família inteira que o Wellington era piloto. E essa mentirinha bobinha ia se transformar em... Gente, aí que a coisa começou a desandar. Uma semana depois da festa, a mãe do Wellington liga para ele toda orgulhosa: "Filho, a tia Marlene me ligou dizendo que você é piloto agora. Por que você não me contou?" O Wellington ficou em pânico. Pensou: "Caramba, esqueci que a prima ia espalhar." Mas aí, ao invés de falar a verdade para a mãe dele, sabe o que o menino fez? Confirmou a mentira. "É mãe, fui promovido recentemente. Tô fazendo uns voos ainda. Tô em treinamento." Olha a bola de neve começando a rolar ladeira abaixo, pessoal. A mãe, coitada, ficou radiante. Começou a contar para todo mundo da igreja, pros vizinhos, pro porteiro do prédio: "Meu filho é piloto." Em 2 semanas, o bairro inteiro achava que o Wellington pilotava avião. Mas aí, meus amigos, veio a cereja do bolo. O Wellington conheceu uma menina linda, chamada Jéssica. E adivinha onde? No Tinder. E adivinha o que estava escrito no perfil dele? Piloto comercial, porque ele tinha colocado lá achando que ia dar mais match. E deu super certo. A Jéssica ficou encantada. "Nossa, piloto, que incrível! Deve ser tão emocionante." E eles começaram a namorar. O Wellington pensou: "Beleza, depois eu conto a verdade para ela, quando ela já estiver apaixonada." Só que a Jéssica contou para os pais dela. E os pais acharam o máximo. "Nossa filha arrumou um piloto." E marcaram um jantar em família para conhecer o piloto. E foi quando percebeu que tinha cavado fundo demais. Gente, imaginem a situação do Wellington. Ele agora tinha que manter a mentira para família inteira, vizinhos, amigos da igreja da mãe e a namorada com a família dela. O rapaz começou a estudar tudo sobre aviação. Ele me contou que passava as madrugadas assistindo vídeo no YouTube sobre como pilotar avião, decorando termos técnicos, aprendendo sobre instrumentos de bordo. Virou praticamente um especialista teórico em aviação. "Padre, eu sabia falar sobre altímetro, horizonte artificial, velocidade de stall, procedimento de pouso ILS. Eu aprendi tudo." E eu pensando: "Meu filho, mas você não sabe pilotar de verdade." No jantar com os sogros, o Wellington arrasou. Contou histórias emocionantes de voos que ele, na verdade, tinha servido como comissário, mas adaptou como se fosse o piloto. Falou de turbulências, de pousos difíceis, de aeroportos exóticos. O sogro, que era aposentado da TAM, ficou fascinado. Que genro maravilhoso! Piloto! Profissão nobre! E pior,
Começou a apresentar o Wellington para os amigos aposentados dele, tudo ex-funcionários de companhias aéreas. Aí o Wellington teve que mentir para mais gente ainda. Inventou que trabalhava numa companhia menor, fazia voos regionais, por isso ninguém conhecia. A mentira foi crescendo tipo aquelas bolas de neve dos desenhos animados, sabe? E teve que inventar desculpa para explicar por que usava o uniforme de comissário. Ah, às vezes eu ajudo a tripulação, faço uns extras. E foi quando percebeu que tinha cavado fundo demais. Gente, aí o Wellington me contou um negócio que explica muita coisa sobre a personalidade dele. O menino sempre foi meio inventadinho, sabe? Desde pequeno. Na escola, ele já mentia que o pai dele era dono de uma fazenda enorme. O pai era office boy. No ensino médio, inventou que tinha uma namorada modelo que morava em outra cidade. Não tinha namorada nenhuma. Na faculdade, disse que tinha sido chamado para jogar futebol na Europa. Mal sabia chutar uma bola. Padre, eu sempre fui assim. Sempre inventei umas coisinhas para me sentir mais interessante. Mas nunca dava em nada. As pessoas descobriam, riam e acabava ali. Olha só o padrão de comportamento do rapaz. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, a mentira colou. E quanto mais colava, mais ele alimentava. Ele me disse que sentia um misto de culpa e prazer toda vez que alguém o chamava de comandante ou perguntava sobre voos. Era tipo uma droga, padre. Cada vez que eu inventava mais um detalhe e as pessoas acreditavam, eu me sentia poderoso. Eu era o cara. Misericórdia. Que confusão psicológica. O Wellington me confessou que chegou a comprar até uns óculos de aviador, daqueles estilo Top Gun, para usar nas fotos das redes sociais. Tirava foto dentro dos aviões, pela janelinha, como comissário, mas postava como se fosse o piloto. A Jéssica compartilhava tudo. Meu namorado piloto, e a mãe dele comentava. Meu filho comandante, mas dessa vez tinha ido longe demais. Gente, aí começaram as situações tensas. O Wellington me contou que um dia ele estava num voo trabalhando normalmente como comissário, servindo as bebidas, fazendo o atendimento, quando ele viu o sogro dele entrando no avião como passageiro. Padre, eu gelei! Literalmente senti minhas pernas bambearem. O rapaz quase teve um treco ali mesmo. O sogro sentou lá na fila 12 e o Wellington estava responsável justamente por aquela área. Ele me disse que pensou em 1000 coisas. Fingir que estava doente, pedir para trocar de setor com outro comissário, pular do avião em movimento. Mas aí, Jesus me defenda. O menino teve uma ideia genial, ou péssima, dependendo do ponto de vista. Ele pegou o microfone do avião e anunciou com voz diferente. Senhoras e senhores, aqui é o comandante Wellington falando da cabine. Gente, ele imitou a voz do piloto de verdade para enganar o sogro. Me disse que falou rapidinho, só o básico sobre o voo, e desligou antes que alguém percebesse. O sogro, lá na poltrona, ficou todo orgulhoso. Até tirou foto da asa do avião e postou. Meu genro pilotando. Depois, o Wellington ficou se escondendo o voo inteiro. Pediu para outros comissários atenderem aquela área. Fingiu que estava ocupado na galley, até entrou no banheiro e ficou lá uns 10 minutos. Quando o avião pousou, conseguiu escapar por pouco. O sogro nem o viu, mas mal sabia que o pior estava por vir. Pessoal, 2 semanas depois, aconteceu outra. O Wellington estava num voo internacional, São Paulo para Buenos Aires, trabalhando de comissário. Quando quem ele vê embarcando? A prima, aquela mesma que tinha espalhado a mentira inicial na festa. Padre, eu quase chorei ali mesmo. Pensei, pronto, acabou, vou ser desmascarado. O rapaz entrou em desespero total. A prima sentou na classe executiva. Gastou uma fortuna no upgrade, coitada. E ficava procurando ele. Cadê meu primo piloto? Quero tirar foto com ele na cabine. Gente, imaginem o pânico. O Wellington foi até ela, com o uniforme de comissário, e a prima ficou confusa. Pri, o que você está fazendo vestido de comissário? Aí, Santo Antônio me ajude.
O menino inventou, na hora. Prima, que surpresa! É que hoje eu estou fazendo um treinamento especial. A companhia obriga os pilotos a trabalharem um dia como comissário para entender toda a operação. É tipo um programa novo. E ela acreditou. Ah, que legal! Que empresa moderna! Posso postar isso no Instagram? E o Wellington? Não! Quer dizer, é confidencial, faz parte do treinamento, não pode divulgar. Ele passou o voo inteiro inventando desculpas. Tenho que servir aquele senhor ali. Preciso ajudar na cozinha. Vou verificar os cintos. A prima ficou achando estranho, mas não desconfiou completamente. Mas começou a fazer perguntas. Pri, mas você não devia estar pilotando? Quem está pilotando então? E foi quando apareceu a pessoa que ele menos queria ver. Gente, vocês não vão acreditar. Apareceu o piloto de verdade do voo. O comandante saiu da cabine para usar o banheiro e passou bem na frente da prima do Wellington. A prima olhou para o piloto, olhou para o Wellington de uniforme de comissário e falou: Ué, mas quem é esse então? Pensei que você estava pilotando hoje. O Wellington quase desmaiou ali mesmo. Ele me disse que sentiu o mundo girando, a visão escurecendo. Mas aí, Jesus Cristo me perdoe, o menino teve outra ideia mirabolante. Ele puxou o comandante de verdade pelo braço e falou alto: Comandante Rodrigo, que bom te ver. Prima, esse é o Rodrigo, meu copiloto de hoje. A gente trabalha em dupla. E o comandante Rodrigo, que não estava entendendo nada, ficou parado ali tipo, hã? Como assim? Mas o Wellington continuou. Ele tá me substituindo agora porque eu tô no treinamento de comissário. Lembra que te contei? A gente vai revezar depois. Prima. Ah, entendi. Oi, comandante Rodrigo. Prazer. E o Rodrigo, confuso, mas educado, deu um sorriso amarelo e acenou. Gente, o Wellington me disse que correu para o banheiro depois disso e ficou lá dentro quase tendo um ataque de pânico. Padre, eu estava suando, tremendo, rezando para a prima não perguntar mais nada. Quando saiu do banheiro, evitou aquela área o resto do voo inteiro. Pediu para outra comissária cobrir. Inventou que estava passando mal. O que nem era mentira mais, de tanto nervoso. Conseguiu escapar de novo. Mas mal sabia ele. A sorte dele estava no fim. Pessoal, depois desses sustos todos, o Wellington me disse que começou a ter pesadelos. Sonhava que estava pilotando de verdade e não sabia apertar os botões. Sonhava que a família toda descobria. Acordava suando frio. Mas a vida não dava trégua para o coitado. A Jéssica marcou um churrasco na casa dos pais dela e convidou todos os amigos da família, incluindo 2 pilotos de verdade aposentados que eram amigos do pai. Padre, eu pensei em terminar o namoro ali mesmo. Pensei em sumir do país. Pensei em fingir minha própria morte. Olha o desespero do rapaz. No churrasco, os 2 pilotos aposentados ficaram o tempo todo fazendo perguntas técnicas. Wellington, você voa Airbus ou Boeing? Qual sua opinião sobre o sistema fly-by-wire? Já teve que fazer pouso de emergência? Gente, o Wellington respondeu tudo baseado nos vídeos do YouTube que ele tinha assistido. E sabe que o pior? Ele respondeu tão bem que os velhinhos ficaram impressionados. Que piloto preparado, que conhecimento! Mas aí, meu Deus do céu, um dos velhinhos falou: Wellington, meu sobrinho está fazendo curso de piloto agora. Você não quer dar umas dicas para ele? Posso chamar ele aqui? E o Wellington, sem conseguir recusar, porque ia ficar estranho, disse: Claro, chama. Mas por dentro estava tendo um colapso nervoso. O sobrinho chegou com 1000 perguntas sobre escola de aviação, instrutores, horas de voo, e o Wellington tendo que inventar tudo. E foi quando tudo aconteceu ao mesmo tempo. Gente, respirem porque agora vem a parte insana da história. O Wellington estava nesse churrasco, malabarismo mental, para responder às perguntas dos pilotos aposentados
quando o telefone dele tocou. Era a companhia aérea. Wellington, precisamos que você venha agora fazer um voo emergencial. Faltou um comissário e você é o mais próximo do aeroporto. Ele olhou para o relógio. Tinha que estar no aeroporto em 40 minutos. Mas como ia sair do churrasco sem levantar suspeita? Todo mundo achava que ele era piloto. Aí o menino teve que inventar. Gente, me desculpem. Recebi uma chamada da companhia. Preciso ir fazer um voo urgente agora. E todo mundo. Uau! Que dedicação! Que responsabilidade! Mesmo no domingo. A Jéssica ficou orgulhosa. Meu namorado herói. Os sogros babando. Que genro trabalhador. E ele ali, morrendo por dentro. Correu para o aeroporto, entrou no avião, começou a trabalhar como comissário. E aí, Jesus Cristo me proteja, aconteceu o impensável. No meio do voo, São Paulo para Fortaleza, 180 passageiros a bordo. O comandante e o copiloto comeram a mesma coisa no aeroporto antes do voo. E os dois passaram mal? Intoxicação alimentar severa. Padre, eles começaram a vomitar, a passar mal mesmo. Não conseguiam nem ficar em pé. O Wellington me contou isso, quase chorando de novo. A comissária-chefe entrou em pânico. Começou a procurar. Tem algum piloto nesse avião? Alguém que saiba pilotar? Nesse momento, não tinha mais volta. Gente, imaginem a cena. Avião a 10 mil metros de altitude, 180 pessoas a bordo, 2 pilotos passando mal pra caramba e a comissária-chefe gritando: Alguém sabe pilotar? O Wellington me disse que ficou paralisado, porque todo mundo da tripulação sabia que ele vivia se gabando de entender de aviação, de ter feito curso, de ser quase piloto. E a Daniela, outra comissária que trabalhava com ele, apontou para ele e gritou: O Wellington! Ele sempre fala que sabe pilotar. Ele entende de avião. Padre, eu queria morrer ali mesmo. O rapaz estava revivendo o trauma enquanto me contava. A comissária-chefe correu até ele. Wellington, é verdade? Você sabe pilotar? E ele, branco, suando, gaguejando. Bem, eu... E ela? Wellington, não tem tempo. Os pilotos estão muito mal. A gente precisa de ajuda agora. A torre de controle já foi avisada. Tem um instrutor que vai te guiar por rádio, mas você precisa assumir os controles. Gente do céu, nessa hora ele teve que confessar. Eu não sei pilotar. Eu menti. Eu só sei a teoria. Eu assisti vídeos no YouTube. Eu sou só comissário. O silêncio que se fez dentro daquele avião. A comissária-chefe olhando para ele tipo, como assim você mentiu? Os outros comissários em choque. Mas você sempre falou que tinha curso, que entendia. E ele ali, tendo que confessar na pior situação possível. Eu inventei, para parecer mais interessante. Nunca imaginei que... Mas o que aconteceu depois foi ainda mais absurdo. Pessoal, a comissária-chefe olhou para ele e falou uma coisa que o Wellington nunca vai esquecer. Wellington, a gente não tem escolha. Você é o que tem mais conhecimento teórico aqui. Vai ter que tentar. Padre, eu achei que ia desmaiar. Ele me contou chorando. Levaram ele para a cabine. Os 2 pilotos estavam lá, passando mal demais. Um já tinha até desmaiado. O Wellington sentou na cadeira do comandante e olhou para aquele monte de botões, luzes, telas. Padre, parecia videogame. Mas videogame que, se você perde, todo mundo morre. A torre de controle no rádio. Tripulação. Estamos aqui. Vamos guiar vocês passo a passo. Quem está assumindo os controles? E ele tremendo. É o Wellington. Eu sei só a teoria. O controlador, profissional pacas, falou calmamente. Beleza, Wellington, você consegue. Vamos com calma. Primeiro, você está vendo o horizonte artificial? E ele. Eu sei o que é. Vi no YouTube. Gente, imaginem a loucura. Por 2 horas, o Wellington teve que manter o avião estável com instruções pelo rádio.
Ele me disse que foi a coisa mais aterrorizante da vida dele. Mãos suando, coração acelerado, rezando todas as orações que conhecia. Os passageiros não sabiam de nada ainda. A tripulação manteve segredo para não causar pânico. Mas os outros comissários olhavam para ele tipo: a gente vai morrer por causa das suas mentiras. Quando chegaram perto de Fortaleza, veio a parte mais difícil. E a confusão só aumentou nos dias seguintes. Gente, o Wellington me contou que, com a ajuda da torre de controle e com muita sorte e oração, um piloto instrutor que estava como passageiro no avião se apresentou. O cara tinha bebido umas cervejinhas, então não podia assumir legalmente, mas conseguiu ajudar o Wellington a pousar. Pousaram! Todo mundo vivo, todo mundo inteiro. Os passageiros aplaudiram sem saber que quase morreram por causa de uma mentira. Mas aí começou o inferno na vida do Wellington. A companhia aérea abriu uma investigação gigantesca. Como assim você fingia ser piloto? Porque todo mundo achava isso. Você induziu a equipe ao erro. Ele foi suspenso do trabalho por 3 meses. Teve que fazer acompanhamento psicológico. Recebeu advertência formal. Quase perdeu o emprego. Mas o pior, padre, o pior foi quando a notícia vazou. Saiu num blog de aviação. Comissário que fingia ser piloto quase teve que pousar avião em emergência. A mãe dele viu. A família toda viu. A Jéssica viu. Os sogros viram. A prima viu. Todo mundo descobriu que ele tinha mentido. A Jéssica terminou com ele na hora. Você mentiu para mim, para minha família, para todo mundo. 3 anos de mentira. Quem é você de verdade? E tchau. Foi embora. Os sogros ligaram furiosos. Você enganou a gente. Fez a gente passar. Vergonha contando para os amigos. A mãe chorou. Filho, por que você fez isso? Não somos bons o suficiente para você? A prima postou nas redes. Gente, descobri que meu primo é mentiroso. E hoje, 2 anos depois. Bloco 16. O desfecho e moral pessoal. O Wellington me contou que hoje, 1 ano depois de tudo isso, a vida dele mudou completamente. Ele continua trabalhando como comissário, porque no fim, a companhia reconheceu que ele tentou ajudar numa emergência real, mesmo tendo sido por causa das próprias mentiras. A família dele perdoou, mas agora fazem piada o tempo todo. O piloto aí! Vai pousar algum avião hoje, Wellington? Ele aguenta na boa, diz que merece. A Jéssica não voltou, mas ele conheceu outra menina. E dessa vez, ele foi 100% honesto desde o começo. Sou comissário de bordo, só comissário mesmo, não sei pilotar nada. E sabe que a menina amou? Que bom que você é sincero. Os colegas de trabalho zoam ele até hoje, mas com carinho. Ele virou tipo uma lenda na companhia. O cara que quase teve que pousar o avião? E o mais engraçado, gente, depois de tudo isso, o Wellington começou a fazer curso de piloto de verdade. Padre, depois que sentei naquela cabine, eu pensei, se eu vou sonhar com isso, que seja de verdade. Ele está economizando, fazendo as aulas, e quem sabe um dia, ele me disse, padre, aprendi que mentira tem perna curta, mas às vezes ela corre muito antes de cair. E quando cai, cai feio. E, gente, eu olhei para ele e falei, meu filho, pelo menos você aprendeu. E mais importante, você não matou 180 pessoas. E a gente riu junto. Então, galera, qual a moral da história? A verdade pode doer, mas a mentira dói muito mais. E pode até te colocar na cabine de um avião sem saber pilotar. Mas antes de vocês irem, eu preciso avisar uma coisa. Vocês acham que essa história foi loucura? Gente, esperem até semana que vem, o que acabou de chegar no meu confessionário. Misericórdia, eu tô até agora tentando processar. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque a próxima confissão vai fazer vocês caírem da cadeira. Pode anotar e me conta aqui nos comentários. Já mentiram sobre alguma coisa e perderam o controle? Quero saber. Um beijo do padre que conta tudo e até a próxima confissão.
Amém e boa semana.